Bom pessoal, bom dia a todos vocês. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, né? O conteúdo programado para este capítulo, para esta unidade, que é justamente conhecer um pouco sobre os dois sistemas socioeconômicos, né, do século XX. Vocês já devem ter ciência que nós estamos falando do capitalismo e do socialismo, né? O título do capítulo de vocês traz inclusive dois sistemas econômicos, só que eles são bem mais do que puramente sistemas econômicos, né? São sistemas também de organização política, de organização social, né? Portanto, temos muito mais aspectos a estudar do que simplesmente os aspectos econômicos, né? Primeiro, pedi que vocês fizessem a leitura do material, as leituras iniciais, para que a gente pudesse discutir essa parte mais importante, onde nós iremos falar sobre as fases de evolução do sistema capitalista nesse primeiro momento, né? Nós vamos percorrer o caminho desde a concepção do pré-capitalismo, que a gente costuma chamar de feudalismo, né? Até chegar às etapas mais recentes desse sistema, né? Notadamente a fase de atual expansão, que a gente costuma chamar de etapa informacional ou etapa da globalização. Então a gente vai percorrer esse caminho para entender como se deu essa evolução desse sistema tão presente no mundo atual, né, gente? Logo no primeiro tópico, né, vocês vão perceber sempre que o nosso material ele é orientado através de objetivos sequenciais, né, os quais um depende prioritariamente do anterior, né? E esses objetivos vão nos permitir, ao longo da finalização da unidade, a apreensão de alguns conceitos importantes, tá? Então, aquela parte inicial onde você vê os objetivos e os conceitos, vocês têm que dar atenção especial para aquela parte, certo? Logo na primeira parte, página de número 2. Então, a gente tem como objetivos principais, por exemplo, identificar características gerais do capitalismo e socialismo. Vamos falar um pouco sobre isso já. Reconhecer as diferentes fases, né? Fase comercial, fase industrial, fase financeira, fase informacional, certo? Vamos compreender o processo histórico que envolveu a Revolução Russa, né? Vamos entender a conjuntura que se deu o processo revolucionário na Rússia, né? E de que forma isso estabeleceu base para a criação da União Soviética, né? Entender o que foi o socialismo na União Soviética e como ocorreu a difusão desse sistema para outros países do mundo. A gente vai falar, por exemplo, de socialismo na China, em Cuba, na Coreia do Norte, né? Vamos entender que em cada país a implantação desse sistema se deu de forma bastante particular, então a gente não tinha uma receita pronta que se aplicou a todos, né? Em suas particularidades, cada país, cada organização foi criando o que a gente pode chamar de particularidades. Tanto é que a gente vai ver que há uma diferença muito grande daquele socialismo que se pensou, que se produziu cientificamente, daquele socialismo que realmente foi implantado, né? Tanto é que a gente costuma dividir esse socialismo em dois, né? Socialismo científico e o socialismo real. Será que esse socialismo que foi implantado foi o socialismo proposto nas bases de Marx, de Engels e de outros teóricos, né? Então a gente vai ver que essa produção científica, a gente pode chamar assim, ela foi muito importante, né, para o desenvolvimento do sistema capitalista. E também, por que não, podemos falar, né, que as bases para o socialismo que se desenvolveu na União Soviética, na China e em outros países também foi decorrente de grande produção teórica, né? Por isso que a gente divide socialismo utópico, socialismo, aquele socialismo que foi sonhado, que foi pensado, que foi teorizado, e o socialismo científico, né? Na realidade, algumas literaturas também chegam a chamar de socialismo real, né? Porque na realidade o que se pensou e o que se
implementou foi um pouco diferente, né? Bom, gente, o socialismo, né, a gente pode entender esse sistema, né, como um sistema antagônico ao capitalismo. Como eu falei para vocês logo no início, né, a gente vai ver aqui posteriormente, quando a gente for falar aqui dessas fases de desenvolvimento capitalista, a gente vai ver todas, né, o desenvolvimento capitalista em si, ele se deu de forma a gente pode dizer que essas duas palavras, capitalismo e socialismo, elas estão bastante assentadas no próprio radical da palavra, capitalismo, capital. Né? Então a gente pode pensar que um aspecto desse sistema se sobrepõe sobre os demais. Né? Por exemplo, o socialismo, a gente também pode extrair o radical dessa palavra, o social. Podemos dizer, desculpe, que o social, em tese, também se sobrepõe sobre outros aspectos dos sistemas, né? Mas, como eu disse para vocês, o capitalismo, ele é um sistema econômico, político, social, estruturado na propriedade privada, dono dos meios de produção, né? Ou seja, aquelas pessoas que detêm a propriedade dos recursos materiais. Aí a gente pode pensar a tudo aquilo que é destinado a produzir alguma coisa. A terra, o galpão, a fábrica, os materiais, a matéria-prima, tudo isso são meios de produção, são meios necessários para realizar a produção de alguma coisa. Então, tem gente que detém a propriedade desses meios. É o que a gente costuma chamar de empresários atualmente, né? A gente chegou a chamar na fase industrial os industriais, né? Os comerciais, os banqueiros, né? Assim, em cada fase nós tivemos uma denominação, mas em linhas gerais, o capitalista, né? Aquela pessoa que acumula o capital, aquela pessoa que detém posse de capital, e com capital ela também consegue deter posse de inúmeros meios destinados à produção, né? É o que a gente chama de os donos dos meios de produção, né? E aí, como eu disse, inclui os monetários, né? Aquelas pessoas que têm dinheiro, né? Os industriais, também pessoas que acumulam capital, né? Então, em linhas gerais, a gente vai chamar eles de dono dos meios de produção, né? Que são exclusivamente os proprietários das empresas. E as empresas estão estruturadas, claro, para obter lucro. Uma empresa é uma organização onde o objetivo central da atividade é a obtenção de lucro para o empresário. A empresa se presta a um papel social, a empresa cumpre um papel social. Vamos pensar, por exemplo, numa fábrica de alimento, uma empresa que fabrica massa de milho, um exemplo, né? Ela se cumpre a um papel social? Sim, ela se cumpre. O processo de produção é destinado a, por exemplo, a alimentação. Só que a gente precisa entender que para os consumidores adquirirem o alimento, obviamente eles vão precisar, no sistema capitalista, trocar o alimento pelo dinheiro, que é o que interessa o capitalista. E na ponta de toda essa organização, o dono dos meios de produção é quem mais vai ganhar, exatamente porque ele é o dono dos meios que propiciaram a produção do alimento, seja das máquinas, seja da matéria-prima, seja do galpão, seja da energia, seja do funcionário. Então, a contratação da mão de obra, obviamente. Então, nessa cadeia, né, empresarial capitalista, a obtenção de lucro é uma prioridade. A definição das atividades econômicas e a viabilização do sucesso. O que é o sucesso para a empresa? O sucesso para a empresa é o lucro. Para o empresário, dependem de condições de mercado. Então, o capitalismo é a forma econômica em que o mercado define o que vai ser produzido, ele vai definir o preço das mercadorias, o valor dos salários pagos ao trabalhador. Então, a gente pode dizer que o mercado, que o capitalismo, ele tem grande influência sobre a vida das pessoas. Ora, pois, o mercado determina o que será produzido. O mercado vai determinar exatamente o valor de salários a serem pagos aos trabalhadores. E vai determinar também o que vai ser produzido.
Obviamente que o empresário, né, o dono da empresa, a partir do momento em que, vou dar um outro exemplo hipotético, vamos pensar que a empresa A produza só a farinha de milho. E de repente, uma empresa B lança no mercado uma marca de arroz, né, a farinha de arroz, a massa de arroz, que faz um verdadeiro sucesso. Ora, o empresário vai pensar, bom, a empresa B, com certeza, abocanhou uma parte do meu mercado consumidor, dos meus clientes, dos meus consumidores. Qual a saída a fazer? Provavelmente, o empresário, tendo em vista a perda dos lucros, tendo em vista a queda na produtividade, tendo em vista a concorrência, vai pensar em outras estratégias de mercado que vão exatamente competir com a empresa que lançou o produto que lhe tomou os clientes, né? Então, provavelmente ele tente renovar o seu produto, provavelmente ele tente investir também na produção da farinha de arroz. Então, nesse sentido, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que aquela empresa que antes só produzia farinha de milho, agora também vai produzir de arroz, porque é uma demanda de mercado. Então, o capitalismo também se presta a atender demandas dos consumidores. Os consumidores demandam e essas empresas têm que atender, né? Afinal de contas, a sobrevivência da empresa está condicionada à satisfação do seu consumidor. Se ela consegue atender bem o seu cliente, o seu consumidor, obviamente isso vai significar muito mais anos de mercado, né? Bom, gente, o socialismo, quando a gente vai falar em linhas gerais de socialismo, eu estou fazendo aqui uma introdução para que a gente possa comparar didaticamente esses dois sistemas econômicos, tá? Socioeconômicos, ou melhor dizendo, o socialismo, desculpe, construído como uma crítica ao capitalismo, é um sistema totalmente oposto. Os meios de produção são propriedade do Estado. Ora, antes nós estávamos falando aqui no desenvolvimento capitalista que os meios de produção eram de pessoas privadas, de pessoas individuais. Eu era dono da minha fábrica de cimento, você era dono da sua fábrica de massa de milho. Agora o socialismo se opõe, critica esse centralismo que a produção fica na mão de pessoas privadas, né? É um sistema totalmente oposto. Os meios de produção agora, eles são do Estado. O Estado com E maiúsculo, né? Lembrando que vocês já sabem a diferença. Ou são públicos, são de todos. O governo decide por meio de planejamento, desde que o que vai ser produzido, o valor das mercadorias, é o que a gente chama de economia plana. A economia está planificada por um planejamento estatal. Então, quem decide não é o mercado, quem decide não é o empresário, quem decide é o Estado. O Estado vai decidir quais são realmente as necessidades, o que deve ser produzido. É uma economia totalmente controlada pelo Estado. Não tem lucro, não existe ganho em cima do que foi produzido, né? Nesse sentido, se apresenta, no que se apresenta do capitalismo, né, não há lucro. Como há uma apropriação particular do retorno dos investimentos, que é o que acontece no capitalismo. Em tese, o socialismo deveria buscar o estabelecimento de uma sociedade igualitária. Veja que no terceiro parágrafo dessas considerações iniciais, ele diz em tese, né, baseada na igualdade de oportunidades. As experiências socialistas em alguns países, gente, no entanto, elas não conseguiram transformar esse ideal, este sonho, em realidade, né? Formou-se, ou melhor dizendo, nesses países foi uma camada privilegiada, os que estavam no governo, os burocratas, né? Os altos funcionários do governo, em contraste com a população trabalhadora, a massa trabalhadora, os trabalhadores, né? Aí já temos um abismo. Se fala em sociedade igualitária, se fala em igualdade de acesso e condições, mas na realidade o que nós temos é uma camada privilegiada lá e a massa trabalhadora aqui, né? Então, um contraste.
o capitalismo e o socialismo se polarizaram no século XX. Por que ele fala os dois sistemas do século XX? Não é por acaso. É exatamente pelo fato de, nesse século, nós presenciarmos, vivenciarmos o momento de antagonismo mais extremo. A gente pode lembrar aí quando Rússia, a União Soviética, perdão, que virou a Rússia, que virou a União Soviética, e Estados Unidos emergem do pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo está bipolarizado. Claro, o capitalismo já bem robusto, já bem desenvolvido, né? Dessa vez vai brigar por espaço, vai brigar por influência com a líder do sistema, a União Soviética. E aí nós temos uma briga que se estende por longos anos, né, com mais notoriedade no período do pós-guerra, né? Então a gente vai perceber que essas coisas elas continuarão a acontecer durante muito tempo, né, até a ruína do sistema no final desse século XX, né, do século XX, ou melhor dizendo. Gente, quando a gente vai falar de capitalismo, desenvolvimento capitalista, que a gente vai entrar agora especificamente aqui nessa fase, nessa parte, vocês vão ver aqui exatamente as fases de desenvolvimento capitalista, fases ou etapas da expansão mundial do capitalismo, né? E repare que esta seta ela é contínua. Por que essa seta ela é contínua? Ela é contínua exatamente porque o processo de evolução do sistema capitalista, né, expansão e consolidação desse sistema, ela continua. Nós tivemos uma fase comercial, existem fases comerciais com essas características deste século, deste período, nestas outras? Obviamente que não, mas a gente vai perceber que vários traços da fase comercial estão na industrial, estão na financeira, estão na informacional. Essas fases elas não são abruptamente rompidas. Tá? Não há um abismo entre o comércio e a indústria, não há. O que há é uma continuidade, daí o processo ser contínuo. Nós começamos com a fase mais comercial, depois passamos para uma mais industrial, depois passamos para uma acumulação financeira, os bancos, os conglomerados, as multinacionais, depois passamos para a atual fase, a fase informacional, né, que muitos chamam de globalização, há várias denominações para essa fase, né? Mas a gente precisa entender o seguinte, essa fase comercial aqui, ela é uma fase resultado de transformações econômicas que se processaram lá na Europa, nos séculos XV e XVI, XVII, né? A gente vai perceber que é a época em que o mercantilismo assume liderança, né? Em que os governos, as potências à época, né? São despertadas pela importância das atividades comerciais como forma de construir poder, de acumular riqueza, né? Como forma de conquistar espaços, né? A gente vai perceber que é uma fase, é um momento em que se configura uma evolução natural, justamente porque a concepção corrente na época era de que o capitalismo, de que o comércio internacional era a fonte essencial de riqueza e poder das nações. Essa riqueza só seria conquistada por meio de uma política expansionista, né? Os países tinham que ter uma balança favorável. Os países tinham que acumular ouro, tinham que acumular prata, tinham que acumular terras. Então a força econômica de uma nação era medida pela quantidade de metais, né, preciosos. É o que a gente costuma chamar, e vocês conhecem muito bem, como metalismo, né? Ou bulionismo, né? Então assim, metal era a fonte de prestígio, de poder, de robustez da nação, né? O poder naval também era uma prerrogativa dessa fase comercial. Como conquistar comércios, a gente vai ver isso aqui, ó, mais adiante, como conquistar o comércio, como conquistar ouro, como conquistar metais preciosos fora dos nossos espaços, dos nossos domínios, se nós não temos uma marinha forte, se
se nós não temos um poder naval para controlar esses mercados, para explorar esses mercados, né, para transportar mercadoria, matéria-prima, né, e portanto o capitalismo foi construído ao lado também desse desenvolvimento marítimo, domínio dos mares, né. Por isso que a gente teve importantes potências aí, a Inglaterra, né, o Reino Unido, Portugal, Espanha, né? A gente vai ter países que protagonizaram essa fase muito bem, exatamente por reunir condições adequadas para a evolução desta fase, né? Aí a gente tem uma série de ações, né, de medidas que permitiram esses países conquistarem, protagonizarem, ou melhor dizendo, essa fase de evolução do sistema capitalista. Então a gente vai ver que o comércio ele assume a principal atividade econômica da sociedade. Então, na realidade, tudo o que pudesse ser comercializado, e aí nós estamos falando do século XV, historicamente é um momento importante. É um momento importante porque nós estamos vivendo aquilo que a gente pode chamar da expansão marítimo, comercial, né, das grandes navegações, dos empreendimentos além-mar, século XV, século XVI, século XVII. Então, é um momento crucial para a consolidação desses países enquanto potência. E digo mais, gente, esse momento é um momento de acúmulo de riqueza? Sim, é um momento de acúmulo de riqueza. Né? É um momento de acúmulo de riqueza, e essas riquezas elas se farão imprescindíveis na fase seguinte, né? Elas se farão imprescindíveis, porque a gente vai ver que para a realização da revolução, a primeira revolução industrial, etc., né, alavancada pela Inglaterra, ela consolidou o capitalismo comercial e transformou ele numa fase industrial, porque aí nós estávamos agora empenhados em produzir, em fabricar. A gente vai ver isso já já. Ou seja, vendido a altos lucros, era transformado em mercadoria. A mercadoria está em negrito, está em azul, né? Exatamente para denotar que tudo o que pudesse se tornar mercadoria, tudo que pudesse ser comercializado, vendido, comprado, trocado, era importante para essa fase, né? Mercantilizado é a palavra. Nesse momento específico do capitalismo europeu, as mercadorias comercializadas não eram fruto de produção industrial, gente. E aí justamente em que a gente tem que lembrar muito bem daquela ocorrência do pacto colonial, né? Muito prejudicial à nossa colônia de exploração Brasil, né? Momento em que muitas coisas saíam, né, daqui, iam para outros lugares do mundo, né? E né, essa balança comercial, exatamente, ele fala que uma das características dessa fase era o superávit da balança, né? E nós estávamos em déficit, com certeza. Então, mercadoria nesse momento, toda coisa útil que possa ser trocada, produto da manufatura, né? Uma fase pretérita da produção industrial. Repare que o capitalismo comercial ele começa a se expandir, ele começa a conquistar novos espaços, novos países, né? E a gente vai perceber exatamente que essa fase ela é uma fase de controle, ela é uma fase de domínio desses países europeus em relação aos dominados, né? Capitalismo, veja, o objetivo era o que? Era expandir, expansão, sempre que possível a troca de mercadorias. Uma das formas, expansão geográfica. Quando ele fala expansão geográfica, gente, ele está falando expansão territorial, espaço. Essa fase crucial, ela precisava de espaço, de lugares, de regiões. Ela precisava de pontos para que esse capitalismo ele pudesse ser materializado, se transformar em poder e riqueza para o país protagonista, para o agente capitalista, vamos chamar assim.
Né? Qual era a base? A base era a troca de mercadorias. Na fase comercial do capitalismo europeu, nós tivemos a expansão geográfica, como eu já falei para vocês, com as grandes navegações, as colonizações, as incursões, as viagens, as expedições, tudo isso contribuiu para intensificar muito rotas de comércio, né? Para intensificar, por exemplo, o estabelecimento de colônias de exploração na América. Né? Então a gente vai perceber que é a consolidação de uma fase dominadora, né, pelos países que têm condições para realizar essa dominação. Bom, gente, aí o que eu falei para vocês de rotas comerciais. Bom, a expansão marítima europeia, né, a gente pode dizer europeia porque os europeus foram os protagonistas dessas expedições aí. A gente vai ter, como eu falei para vocês, ó, a gente tem Portugal, tem Espanha, tem Reino Unido, mas também tem Holanda, tem Rússia, tem França, realizando diversas expedições, pelo mundo, no sentido de exatamente estabelecer suas colônias, estabelecer os seus espaços, as suas áreas de atuação, né? A gente vai ver que Portugal e Espanha são pioneiros nesse processo. Então, os países ibéricos foram muito pioneiros no estabelecimento das rotas, de muitas rotas de comércio, né? Estabelecimento de muitas colônias, fortificação das suas relações comerciais, né? E aí se destaca alguns expedicionários aí, Vasco da Gama, Cabral, né? Vespúcio, Colombo, no sentido de que esses povos estavam em plena atividade para a expansão capitalista, tá? do capitalismo comercial. Bom, gente, existe uma controvérsia importante que a gente vai falar agora e posteriormente, que é justamente sobre a origem histórica do processo de globalização. Vocês já estudaram em vários momentos da vida escolar de vocês a globalização. Né? A gente fala globalização, encurtamento das distâncias, né? A rapidez com que as informações se deslocam, né? A fluidez dos capitais, a integração dos espaços, né? A aldeia global. A gente fala de muitas coisas. Esse global parece que se tornou algo muito próximo de nossa realidade, né? Com manifestações culturais, né? A internet. Quer dizer, em linhas gerais, a gente conseguiu, de certa forma, aproximar os lugares, as pessoas, os lugares, né? Facilitamos a gestão dos negócios, né? As trocas, as transações. Então, de todo modo, nós estamos falando de uma fase mais moderna. Mas a globalização, muitos teóricos, muitas literaturas, né, dizem com toda a convicção que é no século XV que nós iniciamos a globalização. É no século XV, é com as grandes navegações que nós começamos a encurtar distâncias. É no século XV, propriamente dito, que nós começamos a integrar lugares, integrar povos, integrar países, estabelecer relações, fluxos. Então, tudo isso hoje que parece novo, na realidade não é tão novo assim, né? Então, para alguns estudiosos, a globalização começa com o início dessa expansão geográfica do capitalismo, ou seja, é o momento em que o capitalismo deixa a Europa e ele passa a buscar novos espaços em diferentes lugares do mundo, em suas diferentes fases de expansão. Então, a gente vai ver exatamente que essa controvérsia é justificável com esses argumentos, com esse argumento aí de que a expansão geográfica do capitalismo é o primeiro passo para um processo histórico de globalização que vem amadurecendo ao longo desse tempo todo, né? E na realidade, hoje nós só estamos diante de uma fase mais recente, com inventos novos, com técnicas novas, né? Bom, para outra corrente do pensamento, apesar do reconhecimento de que já no século XV se inicia a expansão geográfica das trocas comerciais do próprio capitalismo, ainda não é possível
se localizar nesse momento o início da globalização. Gente, essa corrente aqui ela é bem menos difundida. Exatamente essa fala aqui nossa de que a globalização realmente tem início no século XV, ou pelo menos as suas bases, ela é muito mais difundida no meio geográfico, certo? Bom, vamos avançando, né, para que a gente não se alongue muito nessa discussão sobre o capitalismo. A gente vai falar de uma fase nova. A gente falou de séculos XV, XVI, XVII, foi o momento do capitalismo comercial, só que esse capitalismo ele começa a sofrer, claro, como eu disse para vocês, essa transição não é abrupta, a sofrer algumas alterações, né, na sua dinâmica, na sua estrutura, nos seus modos de produção, com relação às técnicas, à organização social, né, até mesmo do ponto de vista espacial, né, porque a gente pode pensar aqui, por exemplo, que o capitalismo industrial, se a gente for associar com urbanização, foi uma das fases que mais contribuíram para o inchaço de cidades, dos grandes centros de produção, precarização de habitações, êxodo rural. Então foi uma fase de muitas transformações sociais também, né? Não podemos deixar de mencionar essa fase, tá? Claro, é um momento em que a produção passa por alterações, sim. A característica mais notória dessa fase é exatamente, lá nós estávamos falando que tudo que pudesse ser trocado, comercializado, era mercadoria, né? As mercadorias não eram industrializadas, eram manufaturadas. Só que no século XVIII, a partir do século XVIII, a gente vai ver uma mudança radical na forma de produzir essas mercadorias, na forma como o trabalho se organiza, como essa produção afeta a vida das pessoas e, consequentemente, a organização da sociedade. De novo, eu volto a frisar para vocês, sempre termos cuidado, porque o capitalismo não é propriamente um sistema puramente econômico, né? Economia, política e sociedade, elas estão integradas, interligadas, uma interferindo na outra, né? Bom, mas vamos entender exatamente o que causou essas mudanças, né? O que se processou, que causou essas mudanças aí no capitalismo, né? É um momento exatamente em que alguns países, e a gente pode dizer que com mais rapidez, a Inglaterra reúne condições, já no iníciozinho do século, antes do século XVIII, já reunia condições para um grande salto na produção. É o momento que a indústria ganha desenvolvimento, em que a indústria ganha robustez, né? E que assume a função de principal atividade econômica. Os avanços das técnicas de produção industrial fabril, a gente vai ver nos meios de transporte, nas práticas agrícolas, possibilitaram um aumento, gente, da produção industrial, da produção de agrícola e, sobretudo, a oferta de matéria-prima, né? Muito mais coisas poderiam ser comercializadas. O aumento da produção se deveu principalmente à substituição do trabalho humano pelas ferramentas mecânicas, né, a energia manual, daí a manufatura, pela energia a vapor, obtida a partir do carvão mineral. Aí também é um ponto muito discutido exatamente sobre os impactos, o histórico, o início, a gestação do aquecimento do planeta. Essa fase é uma fase que começa a processar muitas mudanças ambientais, muitos impactos ambientais de ordem negativa, né? Exatamente em decorrência do aumento da produção, né? Produção e consumo. A gente vai ver que as pessoas passam a viver num ritmo mais frenético, num ritmo mais agitado, o comércio passa por uma demanda maior,
as fábricas passam a produzir mais, né? Passam a queimar mais energia, a usar mais energia. A energia veio principalmente, prioritariamente, do carvão mineral, né? E a gente vai ver que essas muitas invenções, né? A gente falou de energia a vapor, tá? A gente vai ver, por exemplo, que muitas invenções fizeram com que diversos segmentos industriais, como a indústria têxtil, por exemplo, tivessem destaque nessa primeira fase da Revolução Industrial. Exatamente a qual em pouco tempo já havia sido incorporada por diversos países, né? Como, por exemplo, a França, a Holanda, a Bélgica, né? Então, gente, esse momento é um momento de elevação da capacidade produtiva das fábricas, né? Sustentada por uma divisão metodológica do trabalho, da produção de mercadorias no interior das fábricas, né? É o que a gente pode chamar de divisão internacional do trabalho, né? Então a gente vai ter aí um sequenciamento, uma gestão muito maior do tempo. A gente vai ter uma gestão muito maior, mais planejada da produção, né? Controle de produção. As relações de trabalho também vão sofrer grandes, significativas mudanças, né? Que vai afetar, por exemplo, a qualidade de vida desses trabalhadores que estão na indústria, né? E as transformações promovidas por essa fase produziram uma nova teoria econômica, né? Que apontava outros caminhos para o capitalismo, que é justamente o liberalismo econômico. Acho que vocês já ouviram essa palavrinha, né? Já ouviram falar também em Adam Smith, né? Um economista aí muito famoso, produziu uma obra chamada A Riqueza das Nações, né? Que ele descreve muito bem essa questão do livre mercado, da iniciativa privada, de que o próprio mercado deveria se autogerenciar, distribuir sua riqueza, né? Então, o Estado, né, segundo o liberalismo econômico, né, impõe restrições ao mercado e ao livre processo de acumulação capitalista. Então, acreditava-se que poderia haver uma dinâmica entre um equilíbrio entre a produção, a distribuição e o consumo das mercadorias, deveria ser estabelecido por uma lei muito comum que vocês conhecem muito bem, chamada de lei de mercado, aquela lei da demanda e da oferta, né? Então, assim, o liberalismo econômico pregava o fim da intervenção do Estado na economia, na produção, na distribuição, nas medidas restritivas, protecionistas, né? Defendia a livre concorrência entre as empresas e a abertura comercial entre os países. Então, foi uma teoria bastante difundida nesse período, proposta pelo Adam Smith, exatamente o capitalismo, o capital, a produção, a economia, né, se autorregule e o Estado deixe de intervir nesse sentido aí, certo? Que é isso que nós estamos falando aqui. As fases do capitalismo industrial são marcadas exatamente por essa divisão. Capitalismo industrial, Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, né? E a terceira Revolução Industrial já agora bem mais recente na próxima fase. A produção industrial deixou de ser baseada na manufatura, se tornou industrial, nós já falamos, né? Essa nova etapa de desenvolvimento ficou conhecida como capitalismo industrial e estendeu-se até o final do século XVIII, fim do século XIX. O lucro adquirido pelos capitalistas passou a vir essencialmente da produção, da fabricação de mercadorias. Elas continuavam sendo vendidas, é claro, mas os maiores ganhos agora vinham da produção e não do comércio. Lembrem-se da minha fala inicial. Acúmulo de riqueza, lucro, quem ganha mais, quem ganha menos. Quer dizer, quem produz mais não é quem ganha mais, quem tem os maiores ganhos, né? Bom, gente, essa fase aí, como eu já falei para vocês, né? Nós tínhamos países que detinham condições suficientes para realizar naquele momento a Revolução Industrial. Então, nem todos os países do mundo se industrializaram. Alguns foram pioneiros,
Alguns saíram na frente, outros saíram mais tarde, né? Empreenderam esses empenhos mais tarde, né? Exatamente por não reunir condições, não reunir essas condições. A gente pode falar de condições produtivas. Condições produtivas a gente pode relacionar, por exemplo, a disponibilidade de matéria-prima, a gente pode relacionar também a questão da mão de obra, né? E também da disponibilidade dos avanços tecnológicos que já existiam na época, como por exemplo a máquina a vapor. Bom, a primeira revolução industrial, a introdução da máquina a vapor no processo produtivo. Aí nós temos uma automação da produção industrial, ainda que de forma rudimentar quando você compara com a produção automatizada de hoje, divisão de tarefas no interior da fábrica, desenvolvimento de meios de transporte, locomotiva, navio, barco, a vapor. Né? Então nós tivemos um aumento extraordinário na velocidade, na quantidade do que era produzido. Né? Esse aumento significou o quê? Aumento, claro, de novas possibilidades de lucro. Ou seja, o empresário, o industrial, ele estava fabricando a todo vapor. E como eu disse, essa produção ela vai ter implicações negativas para a vida dos trabalhadores, ela vai ter implicações negativas para o meio ambiente, ela vai ter implicações muito boas para o empresário. É uma fase em que o capitalismo acumula bastante capital para a fase posterior. Né? Há um aumento das trocas comerciais facilitadas pelo desenvolvimento de muitos meios de transporte. Né? Então, nesse momento, há uma grande expansão geográfica das trocas de mercadorias em escala mundial, com certeza. Bom, gente, dando prosseguimento aqui, né, a gente vai ver na segunda revolução industrial nós já temos outras fontes de energia, né? Nós já temos países que já realizaram a primeira, né, nesse decurso, né? Nós já temos uma ampliação do sistema de modais, né? Nós já temos também nesse momento outros segmentos, outros setores industriais que estão produzindo aí, né? Então, nesse momento, nessa segunda fase, né, na segunda revolução industrial, nós temos vários países iniciando a sua primeira fase de revolução industrial ainda, tá? Então, por isso que a gente vai encontrar grandes diferenças nas estruturas produtivas dos países pelo mundo, tá? Então é o momento de desenvolvimento de máquinas movidas à eletricidade, né? O petróleo passa a ganhar muita notoriedade, né? Sobretudo na questão do abastecimento de frotas, de veículos, né? Então é o momento em que o carvão mineral deixa um pouco mais de ser utilizado, petróleo, eletricidade passam a ser as fontes de energia prioritárias, né? É um momento de, como eu disse para vocês, do desenvolvimento de novos ramos e importantes, tá? Para o desenvolvimento de outros segmentos industriais, como por exemplo a siderurgia, a petroquímica, a metalúrgica, né? A química, em vários locais do mundo, né? Bom, então nós tivemos um aumento extraordinário no volume, grande quantidade de produção industrial, novos produtos passaram a ser produzidos, a necessidade de aumentar as trocas comerciais, nova possibilidade de obtenção de lucro, novos países além da Inglaterra passaram a se industrializar. Início de uma nova fase de expansão geográfica do capitalismo pelo mundo. Por quê? Porque exatamente esses industriais reuniram condições, acumularam bastante capital, e é um momento em que esses arranjos produtivos eles passam a ter um outro viés, que é o viés da descentralização, que é o viés da expansão. A gente está diante de uma nova fase expansionista, né? A gente vai ver que é um momento exatamente em que a gente pode dizer assim, na segunda metade do século XIX, né? Em que se inaugura essa fase promovida pela segunda revolução industrial. A gente pode dizer que alguns países se sobressaíram na frente, né?
Então, assim, é uma consolidação de conquistas tecnológicas que interferiram tanto no processo produtivo quanto no processo de distribuição dessas mercadorias, com a expansão da rede ferroviária que a gente viu lá atrás, novos modais, como eu falei para vocês. E esse avanço tecnológico permite uma capacidade de gerar energia ainda maior, né? Então, do ponto de vista produtivo, ocorreu uma revolução nas tecnologias das indústrias. Os investimentos nesses novos produtos dependiam de uma quantidade de capital superior econômica de um único capitalista. Como eu disse para vocês, eles acumularam bastante dinheiro, né? Só que eles precisavam de mais dinheiro para aumentar mais a sua produção, a sua presença em outros lugares, né? Os seus lucros. Então, é um momento em que a gente vai ver que o capital ganha muita notoriedade, né? A capacidade de investimento do capital financeiro possibilitou criar uma série de arranjos produtivos com o objetivo de controlar o mercado e disseminar a produção. É aí onde a gente vai ver exatamente aqueles conceitos que nós falamos lá de monopólio, de truste, de cartel. A gente vai ver que é uma fase de expansão do sistema bancário, viu? É uma coisa assim impressionante, mas eu não vou me alongar muito aqui não, tá? Então, é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. A concorrência coloca a necessidade cada vez maior de investidores. Precisamos de mais dinheiro, precisamos de instituições que nos financiem, precisamos controlar o mercado, né? Então a gente vai ver que é um momento em que as grandes empresas engolem as pequenas e passam a surgir os conglomerados, né? É uma nova disputa colonialista, momento de concorrência entre as empresas acirradíssimo, né? Por isso que a gente vai ver grandes grupos empresariais tentando controlar setores específicos do mercado, com isso controlar a produção, com isso controlar também os seus ganhos, né? Impedir que as suas empresas faleçam, né? Só que as pequenas empresas não tiveram a mesma chance, a mesma oportunidade com o desenvolvimento, com o surgimento desses grandes grupos econômicos que controlavam grandes outras indústrias de uma grande cadeia produtiva, distributiva. Então é a fase desleal. Empreendedores passam em fusões de empresas, formando novas empresas com capacidade de investir. Então, veja lá, é onde essas grandes empresas passam a financiar a expansão da sua capacidade produtiva e distributiva, fazendo para tal empréstimos, financiamentos, fusão de capital industrial, próprio meu, e do capital bancário, tá, gente? Bom, então essa fase, ela é a monopolista ou financeira, né? Final do século XIX, momento de grande concorrência entre países, concorrência entre empresas, concorrência entre os países industrializados pela disputa de mercados, né? Busca por territórios. Só que agora esses territórios, né, como a gente fala assim, busca de territórios para a expansão das trocas comerciais, é uma fase em que eles vão buscar mercados, principalmente mercados consumidores, né? Então, gente, veja que há um novo pacto colonial. Só que esse novo pacto colonial agora é aqueles países que fornecem a matéria-prima consumidora dos produtos e para a indústria dos países industrializados, das grandes potências, e compram parte desses produtos industrializados, né? A gente pode dizer que esse novo pacto colonial ele estabelece uma relação de desigualdade, porque a gente vai ver que muitos países que hoje têm o seu processo de industrialização recente, e isso inclui o Brasil, né? Lá no século XIX, final do século XIX, né? E século XX também, pelo menos até a primeira metade do século XX, nós estávamos submetidos ao modelo agrário exportador, né? Então, veja as condições de desigualdade que nós tivemos, né? Essa nova disputa colonial no final do século XIX, XIX, né? Início do século XX.
Notadamente, essa expansão ela teve como foco principal, se a gente for lembrar dos nossos estudos de história, países africanos e países asiáticos, né? Porque os americanos, principalmente os latino-americanos, já estavam passando por uma nova fase de relacionamento com essas potências industrializadas, à época industrializadas, né? Então a gente tem conquista de novos territórios, novas colônias, novas áreas, só que agora o foco são dois continentes diferentes, África e Ásia. É o momento em que a gente vive no final do século XIX, o neocolonialismo, né? Bom, e o capitalismo informacional a gente não vai falar hoje, certo? A gente vai falar na próxima aula, que é exatamente o que no livro de vocês está denominado como capitalismo atual, né? Que é a fase de internacionalização da economia, né? Posteriormente quando nós tivemos o processo de descolonização da África, da Ásia, etc., né? Nós tivemos aí depois conflitos, nesse intermeio, nesse intervalo, né? Nós tivemos aquilo que a gente chama de internacionalização da economia com as multinacionais, os investimentos de capital. Em alguns países a gente vai ver de novo aquelas bases do capitalismo financeiro presentes aqui no capitalismo atual. Não deixaram de existir, né? Aquelas organizações do sistema produtivo com aquele objetivo de controlar o mercado, elas não se extinguiram, elas não deixaram de existir. Nós temos nessa fase uma ênfase na internacionalização da economia, na difusão de meios de comunicação, na difusão informacional, na revolução técnico-científica, nas novas tecnologias, nos ramos finos, né, como a microeletrônica, a microbiologia, a biotecnologia, né? Então, assim, é uma fase que a gente já estudou em vários momentos, né? E como eu disse para vocês, muitas pessoas discutem. Bom, é aí o momento da globalização. Muitos teóricos discutem. É nesse momento que a globalização se inicia ou não, né? Que aí a gente já está no século XX, né? Bom, gente, a gente vai encerrar nossa discussão por aqui, porque já se alongou por demais, certo? E na próxima aula a gente continua.